E entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Vamos cantar junto? E entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Olá, turminha, tudo bem com vocês? Espero encontrá-los bem, eu também estou bem, né? E nós vamos dar continuidade à nossa aula, relembrando o que vimos na última aula, que falamos sobre a campanha da fraternidade, sobre a questão da preocupação com o próximo, né? A questão de boas atitudes e, por que não, essas boas atitudes, né, ter para conosco também. Então, em nossa aula de hoje, vamos falar sobre as experiências religiosas, né? Essas experiências religiosas, nós começamos a estudar em sala de aula, no capítulo 1 do nosso livro, né? Então quem tiver o livro pode acompanhar, quem não tiver pode fazer suas anotações, vai acompanhando a aula por aqui, que também depois da sala de aula a gente vai resgatar um pouco do que a gente viu. O importante é que você anote, né? Que você registre em alguma folha que você tenha, coloque numa pastinha ou no próprio caderno, se você tiver aí, registre também o que a gente estará conversando hoje aqui em nossa aula, né? Conversamos então sobre o universo das experiências religiosas que norteiam e ao mesmo tempo elas integram as culturas ao longo da história da humanidade. Muitos são os caminhos para chegar ao transcendente e múltiplas são as denominações que os seres humanos atribuem a ele. Você lembra dessas perguntas que eu fiz na sala de aula para vocês? Tem lá no nosso livro, né? Quais experiências religiosas você conhece ou vive? Lembra de alguma experiência religiosa que aconteceu em sua cidade ou no seu bairro? A história das religiões pode nos ajudar a entender as concepções que pessoas, grupos e povos eles possuem sobre o transcendente. Então vamos tentar nessa aula compreender algumas das diversas visões acerca de Deus ou da divindade ao longo da história em diferentes culturas e tradições religiosas. Conhecer, e reconhecer o panteísmo e o politeísmo como experiências religiosas presentes em diversas culturas contemporâneas e também a sua influência na relação do ser humano com a natureza. Conhecer a experiência animista e aprofundar os conhecimentos sobre Deus nas religiões monoteístas. O panteísmo, né, a gente entende que ele é a crença em que o transcendente e tudo, ou seja, ele permeia todas as coisas e se encontra em todas elas. Por exemplo, no Brasil, o candomblé, como a religião dos orixás, né, deuses que comandam a vida e a natureza. Nessa tradição se cultua as folhas, as águas, os animais, né, toda a natureza é sagrada, né, lá para o candomblé. O animismo, por sua vez, né, é a crença de que tudo existe e tem uma força, né, uma força espiritual, vem de um espírito. Genericamente, podemos caracterizar, né, isso traz lá no nosso livro, depois você pode acompanhar, que a religiosidade indígena brasileira, né, como uma religiosidade animista, né, uma tradição animista. Segundo essa visão, né, tudo no mundo possui sua alma, né? Isso dá aos povos indígenas um olhar místico, né, em relação à vida, né? Há quem diga que o animismo, né, dos indígenas brasileiros, essa questão vem até parecida um pouco, né, da linha do panteísmo, né? Já o politeísmo, ele afirma a existência de muitos deuses, o nome diz poli, né? Politeísmo, muitos deuses, tendo cada um deles seu próprio campo de atuação, onde o ser humano, podemos dizer assim, que no politeísmo, o ser humano ele se relaciona com o sagrado através de sua crença em várias divindades, né? Então aí o nome politeísmo, né? Várias divindades. E o monoteísmo
A crença em um único Deus, né? Um Deus onipotente e o Deus criador de tudo, né? As experiências religiosas monoteístas, podemos dizer como o judaísmo, o cristianismo, o islamismo, né? Tem como fundamento, então, a fé no princípio único de tudo, em uma única divindade criadora de tudo, né? Essa divindade criadora que existe, então, sobre a face da Terra. Então, turma, era isso, né? Que a gente viu agora sobre essas experiências religiosas. Claro que iremos falar um pouco mais ainda nas próximas aulas, né? Talvez até no decorrer do ano, né? A gente vai poder abordar sobre essas diferentes experiências religiosas, né? Animismo, politeísmo, né? E monoteísmo. E eu queria propor para vocês, então, quem que lembrou de algum assunto sobre experiência religiosa que a gente começou a ver em sala de aula, né? Falamos sobre algumas vivências, alguns citaram alguma vivência que lembrou da sua infância, né? Ou que tem na sua cidade, né? Alguns lembraram, alguns de repente não vão lembrar, mas se de repente rever, vai lembrar que falamos um pouquinho sobre isso lá em sala de aula. E eu quero então propor para vocês uma atividade, né? Que tipo de atividade vai ser essa? Então, que vocês terão que responder 2 perguntas, né? Pode ser no caderno de FHCR, pode escrever numa folhinha, guardar na pastinha e levar para a sala de aula quando voltarmos com as aulas presenciais. O importante é você fazer, deixar registrado e levar para a sala de aula para mostrar para o professor Itamar, né? Então, a primeira pergunta é: o que você compreende por experiência religiosa politeísta e monoteísta? Né? Aí a gente volta um pouquinho à aula, vê um pouco, pesquise, gente, pesquise. Quem tiver acesso à internet, pesquise um pouco isso, leia, né? Você vai entender um pouco melhor. Quem tiver com o livro, vai lendo, né? Então escreve lá um pouquinho do que você compreende por esse tipo de religiosidade, essa experiência politeísta e monoteísta. A perguntinha 2: caso você participe de alguma tradição religiosa, né? Quem participar, quem não, a gente, né, respeita, né, e entende, né, que daí não precisa responder, mas se quiser responder também seria bom. Qual é a sua visão acima disso, né? Então, a pergunta 2: caso você participe de alguma tradição religiosa, cite um bom exemplo, né? Cite um exemplo de como a gente pode expressar a nossa experiência religiosa nos dias atuais, né? Onde muitas pessoas às vezes não estão dando o devido valor à espiritualidade, religiosidade, né? Ou aquela vivência de experiência religiosa, né? Então, hoje no mundo atual, como é que a gente pode dar um bom exemplo de expressar a nossa religiosidade, a nossa tradição religiosa? Isso para quem participa. Para quem não, o professor entende, a gente respeita, tudo bem, né? Não tem problema, tá bom? Galerinha, então, era isso para a aulinha de hoje, ó. Deixar um beijão para vocês, tá?